Começa agora mais um episódio do EDcast, o podcast do Grupo de Estudos ED-FAAP. Eu sou Maurício Bochnakian, estudante do curso de Direito da FAAP e trago grandes personalidades do mundo jurídico para contar suas histórias de vida, curiosidades e experiências. Hoje estamos gravando no gabinete do Tribunal de Justiça de São Paulo. E eu tenho a honra de ter como convidado o desembargador e meu professor da faculdade, Álvaro Passos. Professor, obrigado. Eu que agradeço, Maurício. Obrigado pela deferência de me ouvir. Um prazer é nosso. Eu me lembro, professor, que no segundo semestre de 2021, quando eu iniciei a faculdade, nós estávamos saindo da pandemia e tínhamos apenas 2 dias de aula presencial e 3 dias online. Nesses 2 dias de aula presencial, eu tinha aula com o professor de Fundamentos do Direito Constitucional. E logo de cara fiquei encantado pelo conhecimento que o senhor tem sobre a história do Brasil. Me lembro até de um dia que o senhor citou todos os presidentes da história do Brasil. Da onde vem tanto conhecimento? Bem, primeiro queria cumprimentar os nossos espectadores que nos ouvem no podcast, nos veem no YouTube, e dizer da minha satisfação e alegria de ser entrevistado pelo meu aluno, né? Não é só um aluno, né? É o aluno, né? Maurício se destacou na FAAP como realmente um aluno extremamente atuante, presente e participativo. Então isso para mim é muito gratificante, Maurício. E Obrigado. Realmente me deixa muito orgulhoso do aluno. Porque todo professor, né, sente orgulho do aluno porque sabe que, de alguma forma, contribui para a sua formação. Então, quero te agradecer e dizer dessa minha satisfação. Bem, a questão de saber história, né, eu conhecer a história, é uma questão de paixão, né? Eu sempre gostei. Desde o tempo que eu estudava, né, no meu tempo era ginásio, hoje fala-se ensino médio, ensino fundamental, ensino médio. Eu sempre fui um bom aluno de história, porque era um assunto que me agradava e eu gostava muito de me envolver com aqueles temas. E, na verdade, esses dias até conversando sobre esse assunto, até mesmo aqui no tribunal, que eu estava discutindo questões relativas à história, né? E uma desembargadora falou, poxa, da onde vem? Exatamente essa mesma pergunta, né? Eu falei, olha, eu sempre gostei muito de um tema de ficção científica, que é viagem no tempo. Sempre gostei, assisto os filmes, leio os livros, e para mim a história é uma forma de viajar no tempo, né? Eu me transporto para aquele momento, né, da narrativa. Então é simplesmente uma questão de paixão mesmo. Eu gosto de ler, e não só por uma questão de diletantismo, mas também porque você compreende o seu momento conhecendo o seu passado, né? Então, nada ocorre na vida de qualquer pessoa por acaso. Tudo é uma relação de causa e efeito, né? Estarmos aqui é uma relação de causa e efeito. Quer dizer, por que você veio me entrevistar? Porque um dia eu te motivei com algum assunto e aí você pensou nisso e hoje você me faz essa pergunta. Então, a história é isso, né? A história é realmente um processo constante de causa e efeito. Sim. E é isso que me interessa bastante. Eu lembro até do Steve Jobs que fala que a gente conecta os pontos futuros olhando para os pontos do passado, né? Que eles vão se conectando. E esses dias a gente estava conversando e o senhor contou uma história muito bonita, a história do seu nascimento. Aquilo foi uma coisa que realmente acho que vale a pena trazer. Nossa, ele vai contar minha vida mesmo, né? Desde o dia do nascimento. Desde o dia que você nasceu, porque é muito bonita. Não, mas veja, eu tenho também um lado, né, da narrativa, né, que torna o fato mais interessante. Eu costumo brincar porque eu nasci numa cidade que é um pouco estigmatizada, lamentavelmente, que é Franco da Rocha, né? Franco da Rocha, antigamente se chamava Juqueri. O nome da cidade não vem do hospital, vem de um rio que passa pela cidade, que normalmente, quando tem uma chuva muito intensa, alaga e acaba, né, causando bastante estragos na cidade. O rio se chama Juqueri. A cidade se chamava Juqueri por causa disso. Quando, na década acho que de 20, eu não tenho certeza, foi construído o hospital, chamava-se Hospital Psiquiátrico do Juqueri.
E depois passou a se chamar Franco da Rocha, porque o primeiro diretor desse hospital foi um médico chamado Franco da Rocha. O meu tio-avô era aluno dele e foi trabalhar no hospital. E depois levou meu avô. E aí as coisas ficaram, né? E eu nasci em Franco da Rocha. Né? E eu conto que eu nasci prematuro, com 1,9 kg, em casa, o parto feito por um psiquiatra, que era esse meu tio-avô, né? Porque foi tudo muito de repente. Então eu faço assim essa narrativa como uma forma de transformar aquele fato bastante pitoresco. Né? Quer dizer, quantas pessoas você conhece que nasceram em Franco da Rocha? Quantas pessoas você conhece que nasceram no hospital? Não exatamente no hospital, mas numa casa pertencente ao hospital psiquiátrico. Né? E o parto feito por um psiquiatra. Quer dizer, acaba ficando engraçado, né? Sim. Os pais do senhor faziam o que em Franco da Rocha? Meu pai estava montando uma granja. E meu avô trabalhava no hospital, ele era farmacêutico, e o meu pai já tinha se formado e estava montando uma granja. Aliás, montou essa granja porque meu avô faleceu logo depois, um mês depois, e eles precisaram mudar porque a gente só morava nessa casa por causa do meu avô. E aí foi para a granja, ficamos um tempo lá, depois não deu certo, aí viemos para São Paulo. E quando o senhor começa a estudar na juventude, colégio, o senhor já pensava no direito? Ou quando que surgiu o direito na sua vida? Mas isso é uma outra história também. Aliás, tudo na vida é uma história, né? Não, na verdade, como muitos jovens da minha geração, queria fazer ou medicina ou engenharia. Né? Eram as grandes profissões. Direito não era uma primeira escolha, né? Até porque era na época do governo militar, da ditadura, então esse negócio de direito era meio, sabe, não tinha o apelo que tem hoje. Eu não pensava em fazer direito. Aliás, nos meus anos de juventude eu nunca imaginei que fosse fazer direito. Eu queria fazer medicina, né? E eu fazia colégio no Objetivo. Fui estudar no Objetivo pensando no vestibular de medicina. Mas quando chegou nas vésperas do vestibular, eu cheguei à conclusão que não era exatamente o que eu gostava. Eu gostava das matérias de humanas, eu gostava de outras coisas e era péssimo aluno em química, né? Era péssimo aluno em matemática. Gostava de história. Gostava de história, gostava muito de geografia, né? Geografia política, geografia econômica, geografia física, mas não gostava de matemática. Então, as chances de eu passar no vestibular de medicina eram zero, né? E aí eu estava sentado na lanchonete lá no Objetivo e um amigo tinha me dito que se eu estivesse na faculdade, eu seria dispensado do serviço militar. Como eu morava em Santo André, eu estava na lista dos convocados para o tiro de guerra. E eu falei, então eu vou prestar um vestibular qualquer. E o Objetivo naquela época tinha a faculdade de jornalismo e de psicologia. Aí eu peguei 2 papeizinhos, escrevi sim e não. Joguei para cima, caiu na mesa. Eu peguei um sim, levantei, fui até o guichê e me inscrevi para o vestibular de jornalismo. Passei. Quando eu fui lá no tiro de guerra, o sargento falou, já passou o prazo para dispensa. Então eu ia ter que fazer o tiro de guerra como realmente eu fiz. Aí eu conheci uma aluna na faculdade, ela fazia psicologia, as turmas eram juntas, que era filha de um advogado, aliás, um grande professor da PUC. E por conta disso, eu comecei, não por conta disso, mas daí depois a gente começou a namorar, aí eu conheci o pai dela, conversava com o pai dela e me despertei para o direito. Quando chegou no final do ano, eu falei, eu vou prestar vestibular. E aí, prestei. Não foi qualquer vestibular, né? O senhor prestou a USP e fez faculdade na São Francisco. Eu prestei primeiro, era PUC São Francisco, né? Aí eu acabei dando certo. Como é que eu acho foi? que isso por conta da base que eu tive no Objetivo, num colegial, na época colegial, que preparava para o vestibular mais difícil, que era da medicina. Então, eu já cheguei com uma base boa para prestar vestibular. Certo. E como é que foi ingressar na faculdade de Direito? Continuou com o pai dessa namorada? Não, aí a gente terminou o namoro. Não, mas daí eu fui para a faculdade, né, e eu acho que foram os melhores anos da minha vida.
né, como estudante, sem dúvida alguma. A vida acadêmica na São Francisco, as amizades que você forma na faculdade, elas são para a vida, né? Tanto que muitos desses meus melhores amigos hoje são dessa época, né? Então foi mas eu não queria não queria prestar concurso de magistratura, não. Eu queria ir para uma outra área, tanto que eu fiz no 5º ano, a gente faz uma espécie de uma especialização, eram 5 áreas, né? Direito privado, público, penal, trabalhista e empresarial. E eu fui fazer empresarial. Tinha esse sonho, essa vontade, né, de trabalhar com o direito empresarial ou até mesmo de trabalhar na área de gestão empresarial. Mas depois as coisas foram mudando e me levaram para outro caminho. E o senhor fez a faculdade em um período de ditadura do Brasil. Como é que foi estudar direito em uma época tão censurada? Então, a faculdade, ela sempre foi, chamamos a faculdade de território livre do Largo São Francisco. Então, até mesmo durante a ditadura, a gente discutia, a gente debatia, né? Aquilo era como se fosse um oásis, né? Onde a gente se sentia seguro para tocar certos assuntos que não eram tocados fora da faculdade. Tem uma passagem que eu gostaria de relembrar. Em 1977, ocorreu o chamado Pacote de Abril, né? O que foi o Pacote de Abril? O Geisel se indispôs com o Congresso, porque ele viu que um projeto de emenda à Constituição não seria aprovado, e aí ele, com base no AI-5, ele fecha o Congresso e outorga essa emenda, né? Porque ela foi imposta com base no AI-5, e esse episódio ficou conhecido como Pacote de Abril. E entre outras mudanças na Constituição, tinha dispositivos relativos ao Judiciário, portanto chamava Reforma do Judiciário. Não é a de 2004, né? Isso é lá de 77. E nós, os alunos, nós resolvemos fazer o enterro da Constituição, né? E o que foi o enterro da Constituição? A gente ia fazer uma solenidade, mas uma questão teatral, né? Cênica, de enterrar a Constituição no Largo de São Francisco, né? E precisávamos de alguém para fazer o discurso. E foi o professor Goffredo da Silva Teles, que também, logo em seguida, né, faz a Carta aos Brasileiros. E a Constituição, chegou na hora, não tinha Constituição. Aí eu lembrei que era a minha Constituição. Então, a minha Constituição, quer dizer, o meu livrinho, né, que eu usava na aula, estava no 2º ano, quando a gente tinha direito constitucional, foi a que usada para enterrar. E o caixãozinho que foi usado, foi furtado por 2 alunos no serviço funerário. Essa história está narrada num livro chamado Heróica Pancada, que conta os 100 anos do Centro Acadêmico 11 de Agosto, né? E aí nós descemos as escadas da São Francisco, né, vestidos com um capuz preto, como se fosse uma toga, não é uma toga, mas sei lá, uma camisolona preta, né? Meio parecido com os Ku Klux Klan, né, com aquele negócio, mas só que era, né, era tudo preto. Tochas, né, com uma bandinha tocando a marcha fúnebre. Aí fomos até o Largo São Francisco, lá de fora da faculdade, teve discurso do Goffredo, tudo, ele joga a Constituição no caixão, né? A gente fecha o caixão, aí cava um buraco e enterra a Constituição. Este foi uma das primeiras manifestações anti ou contra o governo da época, feita em espaço público pelos estudantes. Depois começaram outros, né? Mas esse, sem dúvida, ali na São Francisco, naquele período, foi um marco. E teve alguma consequência essa atitude? Onde foi? Não, assim, teve notícia de jornal, mas não teve repressão, não teve nada. Porque hoje a mídia com certeza iria veicular em tudo, seria notícias nacionais. Esse episódio não teve. Teve um outro, que aí teve mídia. Mas esse não teve, porque foi muito improvisado. Era uma coisa muito mais para nós ali da faculdade, né? Então não comunicamos à imprensa para fazer cobertura. Mas a gente, também é uma coisa bem engraçada, né? Houve o furto do King Kong. E isso foi filmado porque foi no dia 11 de agosto, na comemoração do Sesc Centenário da faculdade. Nós tiramos o King Kong de um cinema, do Cine Marrocos, e levamos para o pátio da faculdade.
E depois devolvemos, né? Lógico. A geração de vocês foi uma geração que lutou por muitos direitos que hoje a gente tem como garantidos. Eu, na minha geração, vivi liberdade de expressão, tudo que foi uma coisa que vocês lutaram para conquistar e que hoje a gente tem como garantido. E a gente nem consegue imaginar como seria uma realidade sem esses princípios, sem esses valores. Como que você vê essa transição dessa geração que lutou por tudo isso, vê se perder no tempo essa briga por essas garantias fundamentais do ser humano? Boa questão, Maurício. Isso realmente é uma questão que a gente nota hoje muito presente nas novas gerações. A geração dos meus pais foi a geração que viveu a Segunda Guerra Mundial. Então, ela ficou marcada por esse episódio, coisa que a minha geração não consegue compreender. Então, quando você passa por uma situação, o teu aprendizado ele é muito mais profundo. E quando você luta por alguma coisa, você dá muito mais valor por aquilo que foi conquistado. Eu acho que duas questões marcaram a minha geração. Uma foi a questão da liberdade e a outra foi a inflação. Quem viveu o período inflacionário sabe o quanto isso destrói a economia de um país. E quem viveu uma ditadura sabe o quanto isso destrói as relações sociais e a vida também desse país. E, coincidentemente, as coisas aconteceram juntas, né? Nós tivemos o início do processo de hiperinflação durante o governo militar e tivemos também a censura. Então, nós preservamos muito a liberdade. Nós damos o real valor para eu poder estar aqui hoje falando isso, né? Para eu poder saber o quanto o meu dinheiro vai valer o mês que vem. Tá? Coisa que quem não passou, não por mal, mas não compreende o risco que é não ter. Então, quando eu vejo movimentos que muitas vezes, né, clamam por um governo militar, é porque não passou por isso, né? Só quem passou fome sabe o quanto a fome dói. Só quem viveu um governo militar, um governo de ditadura, sabe dar valor à liberdade. Se você não preza a liberdade, você não é merecedor dela. Né? Então, realmente é preocupante. E vou te dizer mais. Às vezes, a falta de liberdade, ela instiga a criatividade. Se você pegar os grandes artistas, eles se manifestam em momentos exatamente de repressão. Porque eles precisam ser muito mais criativos para poder divulgar sua arte. As grandes músicas, os grandes compositores que estão até hoje aqui entre nós, surgiram nesse período. Né? Eles se expressavam através da arte. Através da arte. É uma arte muito mais refinada, uma arte muito mais criativa, uma arte muito mais elaborada, sofisticada. Né? Não que não tenhamos mais isso, não é isso. Mas é uma questão de sobrevivência. Né? Então a gente tem que lutar todo dia para manter viva a chama da liberdade. E mais, eu digo mais, as pessoas têm que ter a responsabilidade de saber quantas pessoas sofreram e morreram para que hoje elas possam tranquilamente andar na rua e falar o que pensam. Sim. Por mais absurdo que seja. Né? E então, esse conhecimento vem também dos livros, né? Que eles gostam de falar que ler o livro é você conversar com quem já morreu. Então acho que a gente consegue conversar, você consegue passar, mas quanto mais você avança também na leitura, mais você consegue contextualizar o que foi aquele momento. Sim, mas com uma ressalva, que eu sempre gosto de destacar. Você precisa entender o momento em que as coisas foram feitas. Né? Não trazer tudo para o teu momento atual, porque aí você vai estar sendo um revisionista da história. Né? Você tem que entender a história do contexto em que ela ocorreu. Né? E aí você tem uma compreensão melhor dos fatos, como eles e a razão deles, né? Deles terem acontecido. E na faculdade o senhor iniciou um estágio para a conclusão. Como que foi esse estágio? Quando eu estava na faculdade? Sim. Eu fazia estágio. Meu primeiro estágio foi com um amigo do meu pai, um mês ou dois, e depois eu fui estagiário de um escritório em Santo André, né, onde eu morava,
que era um ótimo escritório. Foi onde realmente eu tive o meu melhor aprendizado na área do direito. Um dos advogados depois veio para o tribunal pelo 5º Constitucional, Renan Lotufo, que era professor da PUC, o Eduardo Domingos Bottaro, que era professor da São Francisco, e o Marco Aurélio Greco, que era professor da PUC também. E foram meus grandes mestres do direito fora a faculdade, né? Foi realmente muito importante esse período da minha formação. E da onde surgiu a vontade da magistratura? Olha, Maurício, foi meio acaso, né? Quando eu terminei a São Francisco, eu queria fazer especialização em administração de empresas. E aí eu fui fazer um curso da GV chamado SEAG, que é Curso de Especialização em Administração para Graduados. E eu estava casado, nessa época eu era casado, e a gente tinha um escritório, eu e a minha então esposa, e ela... surgiu uma oportunidade de eu prestar um concurso para procurador municipal em Santo André. Então, eu prestei esse concurso e fui nomeado procurador municipal e estava fazendo esse curso na GV, porque eu queria, na verdade, ir para a área, como eu disse, na área de gestão empresarial, na área de administração, alguma coisa assim. E ela acabou decidindo por prestar concurso no Ministério Público. E estudou, acho que 1 ano, né, até que passou. Eu já estava meio cansado de tentar essa mudança de área. Aí um dia eu falei para ela assim, quer saber, se você passar no MP, eu vou prestar magistratura. E ela passou. Né? Aí eu falei, bom, e agora? Aí eu vou prestar. Aí abriu o concurso. Aí eu fui me inscrevi. E me inscrevi em abril. Fiz a inscrição dia 22 de abril, porque 22 foi feriado. Foi a morte do Tancredo dia 21, ele foi enterro dia 22, foi feriado. Fiz no dia seguinte. Prestei o concurso em julho, escrito oral em agosto, tomei posse em novembro. Foi assim, vapt-vup. E como é que foi essa sensação de ser aprovado na magistratura, assim, uma felicidade tão rápida? Calculável, né? Porque é uma situação que muda a tua vida. Então, e a partir daí foi uma trajetória, assim, que eu gosto de dizer uma coisa, eu tenho a melhor profissão do mundo, eu adoro o que eu faço, eu adoro, foi a melhor coisa que eu fiz, foi prestar concurso e me tornar magistrado. E quando o senhor entrou, como é que foi a adaptação, para onde o senhor vai, qual vara? Minha primeira comarca foi Mogi das Cruzes, eu era juiz substituto de Mogi das Cruzes e fui designado para assumir a primeira vara civil de Mogi. Eu fiquei lá 2 ou 3 meses. Depois eu fui para Poá, fiquei 15 dias, e depois para Itaquera. Na época, faltava juízes em São Paulo, então juízes substitutos da região da Grande São Paulo eram designados para atuar em São Paulo. Fiquei em Itaquera até agosto de 86. Em agosto eu fui promovido para juiz de Eldorado Paulista, no Vale do Ribeira. Fiquei lá 1 ano. Foi também a comarca que eu mais aprendi, que eu lembro com mais detalhes de todas as ações, muitas ações, né, da vida daquela comunidade. Foi realmente uma experiência muito enriquecedora. Hoje eu tinha a gente sabe 29 anos quando fui para lá. Então, hoje a gente sabe que tem a escola da magistratura, né, para quem passa no concurso, ter um período de adaptação, e também tem o período mínimo de advocacia para o concurso. Na sua época, você já ingressou, já foi assumindo na época cargos. eram 2 anos, mas contava o período de estágio, porque era 2 anos inscrito na ordem, e contava a inscrição. Mas eu já era advogado, já era formado há alguns anos, só de prefeitura eu tinha 4 anos, né, como procurador. E não tinha escola não, a gente ia na raça. Foi assim, você fazia de manhã, eu tomei posse e foi na segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta. De manhã tinha uma conversa com os juízes mais antigos, e à tarde estágio numa vara. 2 dias numa vara civil e 2 dias numa vara criminal. Só. Segunda-feira seguinte, trabalho. Aprender fazendo mesmo. Trocar a roda com o carro andando.
Não é fácil, não. O senhor passou 20 anos como juiz e depois, em 2005, o senhor chega aqui no Tribunal de Justiça como juiz substituto. Isso. Foram 19 anos na primeiro grau e só 19 anos no segundo. Agora em junho, vou fazer 19 e 19. E como é que foi chegar no Tribunal de Justiça, um órgão de segunda instância, né? Como que funciona a segunda instância, para o nosso ouvinte entender? Bem, o tribunal, né, a jurisdição ela é dividida em primeiro grau e segundo grau. Né? Jurisdição ordinária. Depois tem a especial, que é os tribunais superiores, e a extraordinária, que é o Supremo Tribunal. Então vamos ficar com a base do sistema jurisdicional. Primeiro grau, a gente chama de juiz monocrático, né, que é aquele juiz que julga sozinho, né, que conduz o processo, que produz a prova e dá a sentença. Dessa sentença e das suas decisões, cabe recurso. Esse recurso significa que é um pedido para que aquela questão seja reexaminada. Então, vem essas questões, né, esses recursos vêm para a segunda instância, para o tribunal. E nós, então, aqui vamos rever a decisão de primeiro grau, confirmando, modificando parcialmente ou modificando totalmente. Devo dizer, Maurício, que a grande maioria das decisões são mantidas. Né? O número de reforma é pequeno. O que significa que os juízes de primeiro grau julgam bem, julgam de acordo com o entendimento do tribunal, com o entendimento de outras cortes superiores, de modo a conferir uma estabilidade jurídica, uma segurança jurídica. Né? O que a gente busca evitar é a instabilidade do sistema. Ou seja, um juiz julga de um jeito, outro juiz julga de outro, outro julga de outro, porque isso gera, né, o que eu chamo da quebra do paradigma da igualdade. E a quebra do paradigma da igualdade leva à sensação do injusto. Por que ele ganhou e eu perdi? Se a situação era a mesma. Então, quando você quebra esse paradigma, você começa a desconstruir o sistema, porque ele vai perdendo legitimidade. Você deixa de acreditar que o sistema é justo. Né? E justiça é um sentimento, quer dizer, como eu entendo as coisas, como eu percebo aquela coisa. Então, o tribunal existe, né, essa ideia da revisão existe para uniformizar o máximo possível, não é 100%, porque existem particularidades, as decisões, para que elas tenham esse caráter, né, de sentimento do justo. Sim, a gente vive um momento de muitas críticas justamente dessa segurança jurídica e do processo lento no judiciário. O pessoal reclama muito da demora e da quantidade de recursos que um processo pode ter até ser realmente resolvido. Como que você vê a solução disso aqui internamente? Olha, Maurício, esse é um tema muito sensível. Pelo seguinte, a pressa é inimiga da perfeição. Não que o nosso trabalho seja perfeito, mas veja, eu vou fazer uma analogia com você. O mato cresce rápido, não cresce? Sim. Alguém cultiva mato? Não. Não. O que você faz com o mato? Para. Uma árvore leva tempo a construir, para crescer, certo? O que você faz com a árvore? Você cultiva. Né? Então, pense a justiça desta forma. O que é rápido é efêmero. O que é mais demorado é mais longevo. A quantidade de recursos, ela decorre de um princípio pelo qual se busca segurança. Se nós tivéssemos apenas uma decisão, sem a possibilidade de revisão, a possibilidade de erro, a possibilidade de injustiças e mais a possibilidade de corrupção seria muito maior. Porque você está entregando um poder a uma única pessoa. Quando você dilui o exercício do poder, você torna o resultado mais seguro, você torna o resultado mais uniforme e mais isento. Então, eu pergunto, o que você prefere? Uma justiça na velocidade do WhatsApp? Ou uma justiça com a segurança de uma carta? Postada no correio. Segurança de uma carta. O problema é que o mundo hoje ele vive
uma sensação do imediatismo. Tudo tem que ser imediato, né? Tudo tem que ser para agora, tudo tem que ser resolvido já. Não é assim. Para eu tomar uma decisão, eu posso tomar uma decisão rápida para escolher a gravata que eu vou usar. Eu abro o guarda-roupa, escolho a gravata, é minha, a gravata está ali disponível, ponho e acabou. Mas se eu vou escolher a gravata que você vai usar, eu tenho que levar outras questões em consideração. E isso demanda uma responsabilidade maior da minha parte. Então, quando as pessoas esperam uma decisão minha, eu tenho certeza que elas esperam uma decisão refletida. Agora, eu não posso refletir sobre tudo na velocidade da comunicação via internet. Né? Não é possível, é desumano. É desumano. Então, eu não sou o chat GPT. Eu sou um ser humano, eu tenho que ler, ponderar, interpretar, buscar a melhor solução, ouvir o outro, que é fundamental, porque as versões, elas são trazidas conforme o modo como eu enxergo. Né? E eu preciso ter a visão de ambos para formar a minha imagem. Ora, eu enxergo esse vaso desse lado, você enxerga deste lado. Eu não estou enxergando o que você está enxergando. Mas se você descrever o que está aqui e eu descrever o que está aqui, quem está nos ouvindo tem uma forma, tem uma visão da forma. Sim. Então, este é o problema que demanda tempo. E eu me lembro também que o senhor fez uma analogia na aula com o trânsito. Né? A quantidade de carro que sobe na rua é a mesma coisa da quantidade de processos que acontecem, você fica parado. Exatamente. Então, queria trazer o tema do ativismo judicial. Tem muitos processos, o Estado paternalista está querendo resolver muitas coisas ou as pessoas estão trazendo muito problemas pessoais para serem resolvidos no judiciário? Bem, primeiro é o seguinte, o Estado é uma ficção. Né? O Estado é o que nós, população, demandamos em relação a ele. Então, se o governo é paternalista, é porque nós colocamos um governo paternalista. Se o governo é populista, é porque nós colocamos um governo populista. Então, primeira questão, né? Causa e efeito. As pessoas esperam muito. Elas querem, eu sempre falo, as pessoas querem soluções fáceis para problemas difíceis. Entrega na mão do outro e espera que ele resolva. Óbvio que isso não vai funcionar. Como o Estado, muitas vezes, não responde a essas demandas, elas buscam outras vias. Né? Vou te dar um exemplo. Questão da saúde. A Constituição diz que todos têm direito à saúde. Ponto. Bom, mas eu tenho direito à saúde na razão da capacidade do Estado de provê-la. Né? Para eu oferecer saúde para a população, eu preciso de uma série de coisas. Eu preciso de profissionais, preciso de hospital, preciso de medicamento, de insumos, acessibilidade, uma série de questões. Mas quem está doente não quer saber disso, quer o acesso. Tá? Nós temos um limite econômico, nós temos um limite de disponibilidade financeira, orçamentária para atender essas demandas. Quem está doente não quer saber disso. Quer dizer, eu tenho direito, eu quero. Aí o que ela faz? Ela entra com a ação e diz assim, eu tenho direito à saúde, o Estado não está me prestando a saúde e eu quero ter acesso. O juiz recebe aquilo e pensa, puxa vida, se essa pessoa não tiver acesso, ela morre. Se ela tiver acesso, o Estado vai gastar um pouquinho. Entre o Estado gastar um pouquinho, ou muito, não importa, e ela morrer, qual direito eu vou preservar? Da vida. A vida. Então você dá a decisão para o Estado custear aquele tratamento. Isso é ativismo judicial. Isso é visto como ativismo judicial. Por quê? Porque o juiz está se substituindo ao gestor. O juiz está demandando uma prestação de serviço que caberia ao gestor público e não ao juiz. Mas como o gestor falha na sua prestação e ele gerou uma expectativa na população de atendimento a essas demandas, as pessoas querem.
E eu vou falar o quê para elas? Não vou te dar? Não, olha, desculpa, não é o seu caso. Percebe como essa questão ela é complicada, ela é complexa? Na medida em que a Constituição estabelece um direito, na medida em que as pessoas reconhecem e querem exercer esse direito, elas vão aonde? Primeiro elas batem na porta do hospital. Se o hospital não atende, elas batem na porta do judiciário. Então, é um problema do executivo trago para o judiciário. Na verdade, grande parte não das só, ações são contra também. o próprio Estado. Não, eu dei esse exemplo, mas eu tenho, por exemplo, as ações relativas da mesma natureza com relação ao plano de saúde, que é a saúde suplementar. Né? E aí eu tenho a relação contratual. Então eu tenho, aí às vezes, né, não, mas isso é a responsabilidade do SUS. Não, SUS para quem não tem o contrato, só tem o contrato e o plano de saúde. E aí elas demandam isso também, né? E acaba tudo caindo no judiciário. Por quê? Porque a Constituição diz que nenhuma lesão ao direito ou ameaça ao direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Eu não posso negar a jurisdição. Se os advogados, que são os interlocutores entre a parte e nós, nos trazem, quer dizer, quem traz é a parte, mas pela via deles, essas demandas, a nós só cabe apreciar. Sim. E a outra crítica do ativismo judicial é a que a gente vive atualmente entre o Congresso e o Supremo, que o Supremo tem dado decisões contrárias às leis que o Congresso aprova ou não. O que o senhor acha disso? Eu já tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que o Supremo não dá decisões contrárias à lei. O que ele faz é exercer a sua função constitucional, que lhe foi entregue pelo Constituinte originário, que são os próprios legisladores, eram os legisladores da época, né, e os posteriores, em função até mesmo de emendas da Constituição, que disseram, e está estabelecido, que cabe ao Supremo a interpretação da Constituição, o guardião da Constituição. Quando o Supremo diz que uma lei é inconstitucional, ele não está ferindo a atividade legislativa do legislador ordinário. Ele está adequando a legislação ordinária à Constituição. O Supremo não é o guardião da legislação ordinária, é o guardião da Constituição. Este é um ponto fundamental. E quem disse que o Supremo é o guardião? O Legislativo. A Constituição. A Assembleia Nacional Constituinte. E os ministros que estão no Supremo, como é que eles chegaram lá? Foram aprovados pelo Senado Federal. Mas o Senado apenas homologa. Problema dele, a oportunidade foi dada. Foi dito para ele, olha, o meu indicado é fulano, agora você sabatina e disse aprova. E ele aprova. Aliás, na história do Brasil só teve um que não foi aprovado, que foi o Barata Ribeiro, no governo, você falou de história, né? No governo do Floriano Peixoto, e ele não era da área jurídica, foi o único médico indicado para o Supremo Tribunal Federal. Só que naquela época havia indicação, ele já assumia, e depois é que havia aprovação. E depois ele foi rejeitado, então ele perde o cargo e volta, né, para a atividade dele. Mas foi o único caso. E o Floriano fez para provocar o Supremo, né? Floriano não era um sujeito muito dado a diálogos. Mas falando dos ministros do Supremo, hoje a gente vê na mídia que eles ficam muito em destaque. Antigamente, dificilmente você encontraria uma pessoa que soubesse nomear os 11 ministros do Supremo. Hoje, o nome deles está na boca de toda a população. Como que o senhor vê esse impacto da mídia atual, dessa cobertura da política tão amplamente divulgado e que traz esses tantos comentários sobre essas decisões do Supremo? Eu não vou ser censor de ministro do Supremo, né? Cada um age como acha que deve agir. Mas considerando as decisões, sabe que eu até vejo de uma forma positiva. Pelo seguinte, durante muito tempo se disse que o judiciário era um castelo impenetrável, né? Que nós falávamos uma linguagem que ninguém compreendia, o tal do juridiquês, né? Como se não existisse linguagem própria na área da medicina, da engenharia, né? Enfim, do audiovisual. Todo mundo tem uma linguagem própria.
né? Linguagem própria significa linguagem técnica. Sim. Nós também temos a nossa linguagem técnica. Não é para o outro não saber, é porque é a forma como nós nos comunicamos entre nós, né? Durante muito tempo, o judiciário foi dos três poderes o mais desconhecido. Ninguém sabia o que fazia um juiz, ninguém sabia como é que entrava na carreira, né, para que servia. Quando via falar, associava juiz com polícia, com justiça, era tudo uma coisa só. O fato de hoje se divulgar tanto tem permitido que as pessoas nos conheçam. E para o bem e para o mal, não importa, né? Aliás, a transparência ela é benéfica, seja para você elogiar, mas também para criticar, né? Quando eu não conheço uma coisa, eu não posso nem elogiar nem criticar. Eu não sei o que é. Agora, quando ela se mostra, ela vem e diz o que ela faz, eu acho que existe um controle social também bastante presente. As pessoas criticam, pode criticar, o que não pode é ofender, né? O que não pode é agredir, o que não pode é exercer a violência. Você pode escrever que é contra, né? Você pode dizer que não concorda, você pode dizer que você pode recorrer, né? Não pode ofender. Mas isso não é porque vem do Supremo, porque sou eu, porque é você, não pode ninguém. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. De agressão, exatamente, né? Não é porque você não concorda comigo que você vai me agredir em público. Não tem cabimento isso. Esse é o lado negativo, que as pessoas acabaram extrapolando, né, com relação a essa rejeição, né? Agora, é o que eu sempre falo. O que garante a isenção do judiciário é o fato dele ser um poder inerte. O que é um poder inerte? Não age por si, né? Eu não ajo por mim, eu não vejo um caso na rua e falar, vou transformar isso numa ação judicial. Não. Alguém tem que entrar com uma ação. Essa ação tem que vir distribuída para mim aleatoriamente e aí eu vou decidir aquele caso. Então isso estabelece uma natural isenção minha de julgador em relação ao fato, tá? Se o Supremo tem que decidir as coisas, e hoje se fala muito Supremo, mas isso serve para todo o sistema judiciário, é porque alguém entrou com a ação, alguém reclamou, alguém pediu, né? O Supremo, não devia nem falar desse assunto, mas vai liberar a maconha. Bobagem, não vai liberar nada, não é nada disso. Sim. Agora, chegou lá porque alguém recorreu, alguém pediu para o Supremo, decida isso, por favor. Quer dizer, não posso decidir? Eu não posso decidir, então? Eu acho que é meio complicado, sabe? Sim, é que a gente vem de temas muito complicados, como as drogas, como o aborto, a demarcação indígena. Então chegam casos de extrema relevância social no Supremo e que às vezes é mal entendido pela mídia e mal divulgado também, às vezes. Na verdade, é mal entendido pelos grupos de pressão que usam a imprensa para defender as suas posições. A questão da demarcação de terra indígena, uma parte aplaudiu, uma parte criticou. Quem aplaudiu? Os ambientalistas, os indianistas, tá. Aplaudiram. A outra criticou. Aquela que manipula melhor a mídia é que vai passar a sua verdade. Essa polarização de nós contra eles tem atrapalhado muito no avanço do Brasil e a gente vê vários debates também fora do Brasil, como tivemos na Argentina, como vamos ter nos Estados Unidos novamente o Trump contra o Biden. Como que o senhor vê o andamento da política, o andamento da democracia? Olha, o mundo ele passa por ondas, né? Principalmente a política, nós vemos que existem movimentos que se iniciam, eu falo assim, é a pedra no lago, né? Você joga a pedra no lago, ela cria uma onda, né, e vai para a periferia do lago. E assim as coisas funcionam. Nós tivemos, ao longo da história, vamos voltar para a história, vamos conhecer a história. Os grandes movimentos surgiram assim. Então, vou pegar o movimento, para falar da minha área, na área que eu dei aula, né? O constitucionalismo. O constitucionalismo, ele nasce dessa forma, é uma onda, né, que surge
dentro de um contexto de combate ao autoritarismo, né, ao absolutismo. E aí se começa a idealizar, construir, né, sistemas de controle do exercício do poder político. Bom, e nós tivemos vários movimentos ao longo da história que avança e ora retroage. Tá? Avança no sentido da limitação do exercício do poder e ora retroage com relação a isso. É um movimento meio cíclico e pendular. Quanto mais ele vai para lá, mais ele cria uma força contrária que o puxa para cá. Uhum. Quando ele vem para cá, ele volta no mesmo sentido. Então, durante o século XX, nós tivemos a expansão de movimentos considerados de extrema-direita. Nazismo, fascismo, né, salazarismo, getulismo, enfim, uma série de peronismo, é isso que eu queria lembrar, peronismo, né, franquismo e outros ismos, que eram governos autoritários com perfil de direita. E tivemos governos autoritários com perfil de esquerda, stalinismo, maoísmo e assim por diante. Então, eles entraram em conflito. Desse conflito, né, surgiu o quê? Uma situação em que a democracia se afirmou. Né? Primeiro no Ocidente e depois, nos anos 90, envolvendo os outros países. Então, a democracia que nós compreendemos hoje é a democracia chamada representativa. E a democracia representativa ela gera uma expectativa, ou gerou uma expectativa na população que muitas vezes não consegue atender. E quando ela não atende, é aquilo que eu falei, ela se desconstrói. Então eu começo a questionar o papel do político. O que esse cara está fazendo aí? Só toma decisão para si, governa para si, que aliás é a forma corrompida de todo o sistema de governo. Ao invés de governar para o outro, governar para si. E aí eu desconstruo. E eu vou procurar uma alternativa. Né? Então hoje, o mundo ele chegou a um ponto meio de exaustão desta política do bem-estar social, que é caracterizada como uma política dos movimentos de esquerda, contrariamente aos movimentos liberais, de direita, ou à direita. Como o bem-estar social gerou uma expectativa muito grande de atender a todas as demandas da população, mas por uma limitação absoluta de incapacidade, muitas vezes econômica. E do crescimento da população. E da demanda, que é um negócio incomensurável e imponderável, eu não consigo dar a todo mundo aquilo que eu prometi, né? A felicidade geral. Né? Eu não consigo fazer todo mundo ser feliz. E quando eu não consigo fazer todo mundo ser feliz, ele vai procurar aquele que promete a felicidade. E, em geral, da forma mais fácil e mais rápida, que é o populismo, que é a demagogia, que é a corrupção da democracia. A democracia, ela, ao se corromper, ela vira essa forma corrompida que é a demagogia. Então, é um movimento típico, né, de apropriação do poder pela insatisfação do outro, pela insatisfação popular. Isso aconteceu no Brasil, com Bolsonaro. Isso acontece na Argentina. Isso tem acontecido em vários países. E nós vamos ver o aumento disso. Até que também faça o efeito contrário. Faça o efeito contrário. E vai. Eu acho que é um movimento cíclico. Nós estamos iniciando o ciclo. Né? Nesse ponto, eu acho que esses movimentos vão ganhar terreno nos próximos anos. Lamentavelmente, do meu ponto de vista. Lógico. Sim. Em 1992, o senhor se torna professor da nossa casa FAAP. Como que foi esse convite? Eu tinha um amigo de faculdade, veja as amizades de faculdade, que era coordenador do curso de economia. Ela tinha uma coordenação na qual estava alocada as aulas de instituições de direito público e privado. Ele dava aula de ciência política, Marcos Paulino. E ele me ligou um dia e falou assim, olha, tem uma professora que vai fazer um curso fora do país, tal, estamos precisando de um professor de direito. Você
Um dia você falou que queria dar aula, tá? O que você acha? Eu falei, deu um frio na barriga terrível, né? Um medo danado. Aí eu falei, não, topo. Aí eu comecei. Comecei a dar aula em instituições de direito público e privado. Isso faz tanto tempo que as minhas primeiras aulas eu fazia fichinha. Papel anotando, assim, sabe? Colinha do que ia E hoje era a versão do passado do que são os slides do PowerPoint. Atualmente. E aí comecei na economia, dei aula bons anos lá. Em 99 foi instalada a Faculdade de Direito. E aí recebi o convite para dar aula lá e comecei a dar aula de Ciência Política na Faculdade de Direito. O senhor está desde a primeira turma de Direito da FAAP. Desde o primeiro dia. Primeiro dia da faculdade. Não tem nenhum graduado que já se fez e não teve aula com o senhor. Eu acho que não. Porque eu sempre dei aula no primeiro ano. E depois para outro semestre. Né? Primeiro semestre, depois outros também. Sim. Então, de um jeito ou de outro, todo mundo foi meu aluno. Sim, e as histórias da sala de aula do senhor, tenho certeza que quando a gente encontra, a gente sai da sala de aula muito melhor do que a gente entrou, ou pelo menos com uma pulga atrás da orelha para refletir sobre o que a gente conversou lá dentro e humanizar, né? Um pouco do direito, além das leis, mostrar às pessoas o mundo do dia a dia. Como que o senhor vê a sua função dentro da sala de aula com tantos alunos jovens? Bom, primeiro que isso me torna jovem. Né? Conviver com os jovens é um elixir da juventude. Né? Você se mantém atualizado, você se mantém vivo, né? Porque o jovem é um ser muito interessante. Né? Ser jovem é uma coisa muito bacana. Porque ele acha que pode tudo, mas não pode nada. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele responde bem às suas provocações, ele responde bem a você transmitir a ele alguma coisa que ele percebe que vai ser bom. Sabe? Então, isso é bacana, isso eu gosto bastante. Então, primeiro, é o meu lado, né? O quanto isso é bom para o professor. Para o professor, para mim especificamente. Agora, ensinar é uma arte. Por quê? Você transmitir um conhecimento e fazer com que aquela pessoa aprenda e grave não é uma tarefa fácil. Sabe? Então o professor ele fala que ele tem que ser, além de conhecer a matéria, ele tem que encantar o aluno. Sabe? Ele tem que despertar no aluno a vontade de aprender, senão não tem jeito. E para isso, às vezes a gente tem que lançar mão de alguns artifícios, né? E que é fruto da minha experiência de 32 anos em sala de aula. Por exemplo, contar casos. Nossa. Né? Quando você percebe que o aluno ele entra naquele momento, né, de sonolência, porque você está falando um assunto que para ele ficou chato, e fica chato, é óbvio que fica chato, né? Você não consegue transmitir tanto conhecimento de uma forma tão rápida sem que a pessoa se sinta sonolenta. Né? Isso é natural. Aliás, quando eu faço sessão, quando eu presido a Câmara, eu começo a sessão dizendo isso para os advogados. Senhores advogados, lembrem-se do tempo que os senhores eram estudantes. Não façam sustentações orais monotônicas. Não façam sustentações orais repetitivas. Nós não vamos prestar atenção. Que nem os senhores não prestavam atenção quando eram alunos. Então, o professor primeiro tem que saber disso, ele tem que ter consciência de que ele se torna um chato dentro da sala de aula. E aí ele tem que chamar a atenção do aluno. Em geral, você faz o quê para chamar a atenção? Você fala aquilo que ele gosta de ouvir. Sim. Entendeu? Você conta um caso, você conta uma experiência que você teve, você conta uma história de quando você foi aluno, você se aproxima do aluno. Você não mostra que você está no topo da montanha e ele na planície. Você fala assim, não, gente, eu já estive aí onde você está. Fui que nem você. Só que agora eu estou aqui, né? E as histórias a gente grava, marca, lembra. A história sobre religião, história sobre o cigarro que a gente discutiu, que fumava em sala de aula. Falei isso hoje. Hoje eu estava falando
questão aí da PEC das drogas, né? Tem uma posição, mas deixa pra lá. Acho um absurdo. Quer saber? Eu acho um absurdo. Quando eu dava aula na FAP, eu fumava dentro da sala de aula. Mas não é porque eu fumava porque eu era professor, todo mundo fumava. O aluno fumava. Como é que acabou com o cigarro na sala de aula? Prendendo o professor? Prendendo o aluno? Não. Campanha. Campanha. Não fuma dentro da sala de aula, não pode fumar, não fuma, não fuma. E aí isso foi um processo. Hoje nem passa pela cabeça de qualquer um fumar dentro da sala de aula. Incorporou o comportamento. Nem dentro da faculdade. Nem né? mais dentro da faculdade. Olha, você tem que saber que as coisas você não resolve de uma hora para outra. Tiraram da sala de aula, foi para o corredor. Do corredor foi para a escada, da escada foi lá para baixo, de lá para baixo foi para fora. Só que foi eficiente. Se quisesse tirar de uma vez, não teria conseguido. Você vai criando cultura. Você vai criando o hábito. E aí você vai gerando, inclusive, a reação do outro. Então, o aluno ele se sentia intimidado. Ele não fuma, mas ele não vai criticar o professor que está fumando. Até que há um movimento que diz não é para fumar na sala de aula. Aí o aluno cria a coragem, professor, não fuma, atrapalha. As meninas, meu cabelo fica com cheiro de cigarro. Aí o professor, puxa mesmo, é chato, né? Não vou fumar. Percebe? É assim. Porque o senhor é uma referência lá dentro, né? Para as pessoas que estão tendo aula, para os alunos, entra muito jovem e eles veem o professor como um mestre ali dentro e está olhando suas atitudes, as suas histórias, tudo. Exemplo. Exemplo, justamente. Tem que dar exemplo. E o senhor tem 7 gatos em casa. Da onde vem essa paixão 8. dos gatos? Não, 7? 8. Aumentou um, então. Não, é 8 gatos, né? Bom, mais uma vez, o acaso. Eu morava no apartamento e mudei para uma casa. E tinha uma cachorrinha, que na verdade era da minha sogra, estava doente, foi operada, e aí minha esposa levou a cachorrinha para ficar em casa. Numa ida ao veterinário, véspera de Natal, eu estava no plantão aqui no tribunal, ela me liga e manda uma foto, fala, olha o que tem aqui no veterinário. Um gatinho, filhote, tinha uns 2 meses, que foi jogado na casa da mãe do veterinário. Bom, e aí? Coitado, tá aqui miando, não sei o quê. Bom, eu fui para casa e ela lá, vamos pegar o gatinho, vamos pegar. Fomos lá e pegamos o gatinho. Foi o primeiro. É um gato cinza rajado. Aí um dia aparece na praça em frente de casa um gato cinza rajado. Aí uma da minha vizinha encontrou o gatinho e o guarda da rua falou, acho que é dessa casa aí. Foi lá e mostrou, falei, não é meu, mas daqui. Essa cor eu já tenho, mas não tem problema. E aí foi tudo resgatado da rua. Né? Depois uma gata deu cria, eu peguei os 3 filhotes, e a gata foi para minha filha, tá com ela. Aí ficaram 5. Aí adotamos uma outra que estava doente, que é de uma ONG que a minha esposa participa e ajuda. E aí, no Natal agora, na véspera do Natal, jogaram 2 filhotes na casa, no jardim do lado da minha casa. E aí minha esposa ouviu o miado de madrugada, o miado de filhotes, ela foi lá, achou 2 tiquinhos desse tamanho assim. E iam morrer. Já estão sabendo aí e deixando para o senhor lá, mas então. Na verdade não era para gente, era para dar para doação. Mas como ninguém quis, ficou, tá todo mundo lá. Professor, um livro inesquecível para o senhor? São muitos. Não, tem que escolher um. Se o senhor fosse... Tá, eu vou escolher um. É um livro que eu estou terminando de reler. Né? Eu já li há muitos anos atrás. Estou terminando de reler. Estou no último. Eu não terminei ontem à noite porque eu quis guardar o finzinho para mais um pouco. É um livro bem interessante. Se chama Marquesa de Santos, do Paulo Setúbal. É um livro que foi escrito na década de 20. Foi um best-seller na época. Ele já virou filme. Já virou um filme até na Argentina, feito na Argentina. Foi usado para uma produção correspondente, né, de mesmo nome, da TV Manchete, antiga TV Manchete, que conta a história da Marquesa de Santos
de forma romanceada, né? É uma narrativa romanceada, mas, vamos dizer assim, baseado em fatos reais, né? Lógico que muitos dos diálogos são diálogos imaginados pelo autor, mas tirados de fatos reais. As cartas, as correspondências dela com Dom Pedro são todas reais, cópias das cartas mesmo. A pesquisa é muito bem feita, né? E mostra muito do início da formação do Estado brasileiro. Então tem várias passagens interessantes, né? A dissolução da Assembleia Nacional Constituinte de 24, né? Que iria elaborar a Constituição de 24, a briga do Dom Pedro com o José Bonifácio, né? A expulsão dela da corte, o casamento do Dom Pedro com a Amélia, que foi a segunda mulher dele. Enfim, tem uma série de informações ali muito interessantes e ricas. Então eu recomendo para quem gosta, quer se iniciar, né, no conhecimento da história, um livro agradável de ler, e é esse livro que eu estou terminando de ler. Teria muitos outros, assim, uns mais chatinhos e tal. Um outro que eu terminei agora, foi anterior, também que eu recomendo para quem gosta. Meus livros vão ser de história, tá, gente? Não vou ler, eu tenho lá em casa a História Sincera da República, do Leôncio. Esse foi um dos livros que mais despertou em mim a paixão pelo período republicano. O senhor me recomendou no primeiro semestre e ele está lá na minha prateleira. Ainda não, mas vou ler. Precisa ler, não, precisa ler. Leia, vou ler. Leia. Você vai São 4 volumes. É um livro muito interessante. A narrativa é muito gostosa de ler. Ele não é um historiador, ele era um médico, né? Aliás, livros escritos por historiadores, em geral, são muito acadêmicos, né? Livros de história escritos por jornalistas são mais acessíveis. O outro que eu li, mas essa é de uma historiadora, na verdade ela é antropóloga, mas também historiadora, que é a Lilian Schwartzman. Uma biografia do Brasil. Biografia do Brasil. Li também As Barbas do Imperador, é um livro mais pesado, esse foi a tese dela de doutorado, se eu não me engano. Mas são livros bastante informativos, ricos, né? Eu acho que para quem gosta. O importante é ler o que gosta, tá? Você gosta de ler romance, leia romance. Gosta de ler receita de bolo, leia receita de bolo. Não leia o que você não gosta, que vai ficar chato. E agora, para a gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, com toda a sua experiência, tudo que o senhor já viveu, o que o senhor tem para dizer? Bom, isso é muita responsabilidade, né? Achar que eu tenho alguma lição para dar nesse assunto, né? Às vezes que eu fui agraciado, né, na faculdade como paraninfopatrono, eu sempre terminei as minhas falas com uma frase, que eu acho que a gente deve ter isso como um princípio de vida. Viva todo o dia intensamente. É isso. Viva os seus dias de forma intensa. Não desperdice o tempo. O tempo é a única coisa que, uma vez perdida, nunca se recupera. Tempo passado é tempo não vivido. Viva sempre da melhor forma possível, seja ela qual for. Quero agradecer meu professor, desembargador Álvaro Passos. É um privilégio eu estar aqui ao lado dele, conduzindo essa conversa, dizer que a gente aprende demais todos os dias, mesmo não tendo aula, se encontrando nos corredores com esse grande cidadão, essa grande pessoa, com grandes ensinamentos que eles trazem para a gente. Obrigado pela conversa, espero que a gente se reveja muito ao longo desse caminho. E para você que acompanha o EDCast, estamos aguardando para próximas edições. Obrigado e até a próxima. Muito obrigado. E esses elogios podem me deixar convencido. Então, vou dispensá-los, né, e atribuir isso à sua amizade e à nossa proximidade e carinho. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. Boa sorte. Obrigado. Até a próxima. Tchau.